Olá, meus queridos, uma boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre instituições de longa permanência. Pois algum tempo atrás se chamavam, as pessoas chamavam essas instituições que hoje são chamadas de instituições de longa permanência de asilos. E a gente hoje vai entender, na verdade, por que houve essas mudanças, quais são os mitos relacionados a instituições de longa permanência. Muito se fala e muito do que se fala é preconceito, são mitos. Então hoje nós estamos aqui para desfazer alguns desses mitos, tá bom? A nossa convidada de hoje vai ser a enfermeira Mariana, que também é empreendedora, que coordena uma instituição de longa permanência para idosos. Então ela vai estar aqui com a gente tirando todas as nossas dúvidas, inclusive do ponto de vista legislativo, tá bom? Então é muito importante que você acompanhe essa live, fique até o final, faça as suas perguntas, aproveite aí a presença da enfermeira Mariana, tá bom? Porque essa live realmente é uma live para tirar um tabu, tá, gente? Quando a gente escuta falar de instituições de longa permanência, em geral, assim, é muito triste, né? Porque as pessoas têm um olhar muito negativo a respeito dessas instituições e a realidade não é essa em muitos casos. Então, vamos conversar sobre esse assunto hoje. Eu vou já já convidar a enfermeira Mariana, quero dar boa noite para quem está chegando, Liliana Lima, Maria Teodora também, lindona, sejam todos muito bem-vindos, deixem o seu boa noite, clique na setinha aí, convide mais pessoas para estar com a gente, tá bom? E esse momento é muito especial. E eu quero dizer para vocês também que amanhã também teremos live às 20 horas com a Maria Inês, que é coordenadora de grupos de cuidadores de idosos. Na quinta-feira nós também teremos live aqui com a psicóloga Kátia. Na sexta-feira a terapeuta holística Isis Guerra também vai estar aqui conversando com a gente. Então não deixe de acompanhar as outras lives, tá bom? Então boa noite aí, Aline, boa noite, Mariana Mota, lindona, vou te convidar aqui, tá bom? Vamos lá. Pronto. Mariana já está recebendo o convite dela, gente. Boa noite, Aline. Ei, tudo bem? Boa Tudo noite, jóia? bem-vinda. Boa noite, tá dando para ouvir direitinho? Tá, sim, a imagem tá ótima, o som também. Confirme aí para mim, gente. Para mim tá ótimo, tanto a imagem quanto o som. Quero agradecer, Mariana, desde já, você ter aceitado por estar aqui com a gente nesse momento tão especial e para falar sobre um tema tão importante, né, Mariana? É isso aí. Obrigada pelo convite, Juliana. Eu sou nova nesse segmento de lives, mas a gente faz a primeira e acaba gostando, né? É bem interessante mesmo. Pois é. Gente, eu quero, antes de pedir a Mariana para se apresentar, eu quero dizer para vocês que eu conheci a Mariana há pouco tempo, né, Mariana? Inclusive, por intermédio do enfermeiro Sandro, que esteve aqui com a gente. E aí o Sandro me mandou uma mensagem e falou assim: Juliana, você tem que conhecer a Mariana. Mariana é nosso perfil, né, de profissional que trabalha com amor, que trabalha com dedicação completa, né? A pessoa idosa. Eu falei, vou lá, vou conhecer o trabalho da Mariana. E aí conheci a página da Mariana, segui a instituição que ela coordena, que é uma instituição de longa permanência, participei de uma live dela como ouvinte, né? E eu fiquei simplesmente apaixonada pelo trabalho da Mariana. E resolvi convidá-la para estar aqui com a gente, porque é um assunto que eu venho batendo, Mariana, de vez em quando aí com os idosos, com os cuidadores, tentando tirar esses mitos, mas nada é melhor do que você, que é uma profissional que atua há anos aí nessa área, para ajudar a gente a fazer esses mitos e preconceitos, né? Então, eu quero pedir para você se apresentar, que a galera te conheça um pouquinho da sua trajetória também. Então vamos lá, Ju. Meu nome é Mariana Mota Tessarolo, né? Eu sou enfermeira por formação. E eu sou especialista em gerontologia, né, pelo Instituto Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E aí, antes mesmo de me especializar em geronto, eu já era apaixonada, né, com a área da geriatria, da gerontologia, mesmo sem conhecer o vasto campo que é a especialização em si, né, o profissional, da gerontologia. E eu trabalhei em vários segmentos relacionados ao atendimento à pessoa idosa, tanto o ambiente hospitalar, quanto atendimento ambulatorial, visita domiciliar.
E aí, um dia, né, surgiu para mim essa oportunidade, inclusive na live que a gente né, se conheceu, eu acabei contando um pouquinho, né, do caso, e aí eu não sei se de repente a gente vai ter tempo para isso, mas eu acabei me encontrando nisso que eu faço hoje, né, que é o cuidado integral ao idoso dentro de uma instituição de longa permanência. E aí eu amo praticamente o que eu faço. A minha dedicação ela é feita assim com muito amor, né? As pessoas que trabalham comigo são recrutadas com esse objetivo, que é promover qualidade melhora da qualidade de vida, né, no processo de envelhecimento, e não esquecer que somado a isso tem muito amor para a gente oferecer, né? Então, esse é o meu objetivo e essa sou eu. A gente está sempre aliando técnica, né, Mariana, com amor. Eu acho que nessa área de gerontologia é fundamental, em todas as áreas de trabalho, mas gerontologia, a gente precisa estar se capacitando sempre, mas tem que ter um amor envolvido, tem que ter empatia, senão a coisa não funciona, né? Sim, sim, isso Eu queria mesmo. que você contasse um pouquinho da sua história, antes da gente falar o que é a instituição de longa permanência, porque eu simplesmente fiquei apaixonada quando você contou lá na outra live que eu participei. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Bom, eu trabalhei por muitos, muitos anos, né, numa prestadora de plano de saúde, numa empresa de plano de saúde, e, e aí eu recebi uma proposta, né, para uma outra oportunidade e me mudei, né, de cidade. E aí eu passava sempre em frente a esta instituição de longa permanência e falava assim, bom, um dia eu quero entrar aí dentro, né? Mas assim, eu passava, trabalhava com materiais hospitalares e eu falava, um dia eu quero entrar aí dentro. E acabou que num dia aleatório eu recebi um convite para fazer uma entrevista nessa ILPI. E aí, o que mais me surpreendeu foi porque eu não enviei currículo para essa ILPI, né? Então, eu fui para a vaga para fazer a entrevista mais por interesse de entrar dentro da instituição do que concorrer pela vaga, até porque eu tinha um emprego, né, na época. Então, eu cheguei para fazer essa entrevista, algumas pessoas haviam comentado, né, os donos da casa haviam comentado que algumas outras duas pessoas fariam a entrevista junto comigo, porém essas pessoas não apareceram. Enquanto isso, eu fiquei aguardando essas pessoas chegarem para iniciar o processo de seleção, né, para a vaga de enfermeira, e essas pessoas não apareceram. E aí, nisso eu já tinha entrado dentro da instituição, já tinha ido nos quartos, na cozinha, já estava com a equipe tomando café, e né, a gente fui conhecendo algumas coisas, né? E quando a gente percebeu que as pessoas não iriam aparecer para a entrevista, esse casal, que é proprietário da casa de repouso, eles me chamaram para uma conversa e a gente começou a contar um pouquinho, né, do caso, da minha história, e eles começaram a contar um pouquinho da história deles. E aí eu comentei que eu sempre passava ali na frente e que eu tinha muita vontade de entrar lá dentro, e aí que eu estava ali para fazer uma entrevista, claro, mas que eu tinha muita curiosidade de conhecer a instituição. E aí a gente foi interagindo, conversando e tal, e eles falaram: olha, Mariana, você tem o perfil destinado ao atendimento de um idoso dentro de uma casa de repouso. É até estranho a gente falar, mas assim, né, não tem outra pessoa para competir com a vaga seria sua de fato, mas o seu lugar não é aqui. Eu não sei se você acredita, né, em Deus e tudo, mas a gente tem uma fé muito grande e a gente acredita muito nas coisas e no propósito de Deus. E a gente sabe que, apesar de você ter todo o perfil para isso, o seu lugar não é aqui. Você está longe, né, da sua família, você está morando em outra cidade, e em Aracruz é o lugar que você deve ficar. E aí eles falaram o seguinte: você gostou disso daqui que você viu, dessa vivência, né? Dessa instituição, dos idosos, de tudo que você encontrou aqui? Eu falei, nossa, eu fiquei muito encantada. Eu entrei aqui dentro, me arrepiei e assim, estou apaixonada com isso daqui. E eles falaram assim: olha, então você vai fazer o seguinte: você vai embora. Você só vai voltar para perguntar para a gente como abrir uma casa de repouso. E aí
de fato, fiquei sem entender, né? Primeiro, porque a gente pensa em tudo, situação, recurso financeiro, nossa, um negócio de todo tamanho. A gente vai pensando, né? Meu Deus, onde eu vou arrumar tantos mil, né? E aí, de fato, eu vim embora para Aracruz, né? Conversei com meu marido, que na época era noivo, e passei para ele algumas informações e falei, olha, alguma coisa me diz que é isso que eu tenho que fazer, porque não pode ser coincidência, é de fato uma coisa divina, né? A gente sente no coração. E, e aí, assim, ele, como um bom administrador, né? A gente fala que a enfermagem, a gente tem muita, a gente vai muito pela razão, né? E a administração, muito pela paixão pela situação, pela emoção. E na administração tudo é muito teórico, né? Então é tudo muito razão. É, ele me pediu que provasse para ele que financeiramente aquilo daria certo, que eu não conseguiria pagar contas com amor, né? Então foi minha primeira impressão de negócio. Mas assim, a partir dessa troca, né, de vivência, experiência e realidades, cada um na sua visão, ele acreditou, né, no que passou a ser um sonho para mim, no meu potencial também, né? E a gente começou a dar andamento nisso aí, e aí um certo dia eu voltei lá nessa casa de repouso para exatamente perguntar para eles como abrir uma casa de repouso. Hoje a gente mantém uma amizade muito linda, a gente tem uma troca de experiência muito bacana, a gente se ajuda muito, né? E foram através deles, né, do estímulo que eles me deram, e também do apoio, né, do meu esposo, que a gente conseguiu construir isso aí. Foi com muito esforço, muito trabalho, né? Foi muito difícil. A gente manteve o imóvel onde a gente alugou fechado durante 1 ano e 4 meses, fazendo reformas, adaptações, porque não tinha dinheiro para fazer tudo de uma vez, né? E era um custo muito alto, então a gente ia trabalhando e pagando e reformando e adaptando, aguardando liberações de alvarás, né? E tudo que a gente precisava para funcionar de forma correta. E aí, no dia 13 de fevereiro de 2015, a gente abriu as portas e recebeu a nossa primeira idosa. E aí, desde então, a gente vem empreendendo. Foi uma coisa que eu não consegui mais parar de fazer, né? Em 2018, eu abri a segunda casa de repouso, né, no município de Linhares, que é próximo aqui de Aracruz. Perfeito. Que bom que você aceitou essa missão, né? Porque É uma missão mesmo. e a gente não consegue perceber, às vezes a gente tem medo, né, Mariana? Porque, como no seu caso, né, empreender a gente sabe que não é fácil, e empreender como uma instituição de longa permanência não é fácil mesmo, acho que é mais difícil ainda. E você perceber essa missão, ouvir a voz do coração e seguir em frente é algo que realmente é muito bonito de se ver, né? E eu fiquei muito emocionada aquele dia na sua live. E fico emocionada de novo você contando aqui, me arrepio, porque realmente é uma história muito bonita, né? E acompanhando, assim, olhando o seu Instagram, olhando as mensagens, né? Olhando o depoimento das pessoas, eu vejo que que a instituição, né? A qual você é proprietária, realmente tem um perfil lindo, né? Um perfil de cuidado, um perfil de trabalho técnico com muito amor. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, pedir para você explicar para a gente o que é uma instituição de longa permanência, né, Mariana? E você já pode engatar aí falando para a gente quais que são os pré-requisitos também, que é algo que poucas pessoas entendem, né? O que diz respeito à questão da legislação, o que a gente precisa, quais são esses desafios aí. A gente tem quando a gente usa essa sigla, né, ILPI, as pessoas às vezes nem fazem ideia. Muitas pessoas perguntam assim, o que é IUP? As pessoas não associam a sigla a uma interpretação de um conceito, né? E aí, ILPI são instituições de longa permanência para idosos, né? Ela pode ser de caráter público, privado ou filantrópico. As instituições de longa permanência para funcionarem, elas precisam seguir algumas normas, algumas legislações, né? E aí a que rege hoje as ILPIs é a RDC 283 de 2005, e nela estabelece normas de funcionamento, né? Em relação à questão estrutural,
outras coisas relacionadas a pessoal, né? E outras regras de funcionamento, exigências de fiscalizações, enfim. Então, essa legislação estabelece essas normas e funcionamentos, e nessa RDC também está preconizado quais os documentos necessários para essas instituições de longa permanência funcionarem. Quando a gente fala de instituição de longa permanência, né, e a gente fala em instituições de longa permanência para idosos, as pessoas associam ao termo asilo, né? Quando eu falo, eu sou proprietária de uma casa de repouso, as pessoas falam, que legal, você tem um asilo. E aí, assim, é um termo que choca ainda, né? E está associado, de fato, a uma situação de abandono, né? Pela história da questão, né? Asilar mesmo, do histórico em si. Mas o termo asilo, ele foi substituído, né? No início aí do século XX, e foi substituído por ILPI, né? Que é um termo que vai abranger uma situação e vai passar a desmistificar essa situação de que um lar de idosos, seja ele público ou privado, não é um depósito, né, de idosos, não é Existem diversos nomes, a gente fala assim, meu Deus, não fala, não cita isso, né? Mas não é um depósito, não é um lugar de abandono em si. E aí eu falo assim, ó, não é que o abandono não aconteça, não, ele acontece, é um fato real, a gente também não vai poder, não adianta fantasiar uma situação, mas nas instituições privadas também pode acontecer abandono, mas dificilmente essas situações acontecem quando o familiar, ele aí vai do direcionamento da gestão da instituição, né? Quando a instituição faz, né? A gestão da instituição faz com que a família participe muito mais do que pagar a mensalidade, é, evita qualquer situação ou projeção de que algo de abandono possa acontecer. Então, assim, eu dou o exemplo para a minha instituição, que é o que a gente, né? Que é o que eu vivo, mas eu tento colocar a família dentro de tudo, seja numa situação de ampliação, adaptação, construção de alguma coisa, como também na situação atual, né, do Covid, onde a gente precisa adquirir alguns equipamentos, materiais, isso causou um custo não previsto para a instituição, e eu faço isso, as famílias participarem dessa realidade. Olha, tá difícil, um pacote de máscara, por exemplo, que custava R$ 7, hoje está custando R$ 280. Então, assim, eu preciso que as famílias participem para que, quando eu precisar delas, elas entendam também a realidade da instituição. As pessoas comentando aqui sobre a questão do abandono, as pessoas falam assim, nossa, como eles têm coragem de deixar um idoso na casa de repouso, como eles têm coragem de abandonar. E aí, gente, a questão do termo abandono em si, né? O abandono em si ele acontece em qualquer lugar. Tem muito idoso que está dentro da casa, né? Do familiar, servindo de objeto, né? O maior abandono, às vezes, acontece dentro de casa, onde o idoso ele acorda, né? Segue as rotinas dele, fica na frente da TV e todo mundo sai, todo mundo entra e as pessoas não conversam, não interagem, não socializam, não levam para sair porque dá muito trabalho, né? Se suja todo quando vai comer e tal. E aí as pessoas direcionam realmente a essa ideia. E assim, quando a gente fala de instituição de longa permanência, eu gosto de associar a um termo que é a extensão da casa do idoso. O idoso, dentro de uma instituição, ele tem que ser tratado com integralidade, ele tem que ser tratado respeitando toda a história de vida dele. Então, quando a gente, dentro da instituição, trata o idoso como um indivíduo único, né? Com respeito, dificilmente essa sensação ou essa situação de abandono vai acontecer. É verdade, eu conheço, Mariana, muitos casos assim que a institucionalização do idoso favoreceu demais a qualidade de vida deles. Tem várias questões que influenciam a questão da institucionalização, que não é só o fato do familiar não querer cuidar, né? Eu já vivenciei muitos casos, por exemplo, de cuidadoras de idosos que têm a doença de Alzheimer, que é
em geral, né, tem uma duração muito longa, e aí o familiar, às vezes, durante esse período familiar adoece, né? A gente sabe que geralmente é uma pessoa só que cuida, então essa pessoa adoece tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional, e chega um ponto que ela não tem mais condições de cuidar. Se ela não institucionaliza, ela vai ter situação de saúde que vai piorar, Similares. e aí, em consequência, a qualidade de vida do idoso também piora, né? Se a cuidadora, por exemplo, se ela passa a enfrentar um estresse muito grande, um estresse crônico, muitas vezes a consequência disso vai ser até violentar o idoso, não porque ela não goste, mas porque ela está estressada, né? Então, às vezes, institucionalizar o idoso em determinadas situações faz com que o idoso tenha muito mais qualidade de vida do que se ele ficar dentro de casa, né? Exato. Sem contar na questão de rotina, né? Que dificilmente o idoso consegue colocar em prática dentro de casa. As famílias, às vezes, não têm tanto sucesso, né? Para introduzir uma rotina de cuidados dentro de casa. E aí, às vezes, quando vem para a instituição, eles falam assim: nossa, que bruxaria que você fez, né? Que milagre. Ele não fazia isso, ele não gostava de fazer isso, queria só acordar tarde, né? O que que você faz? Como o papai melhorou, né? Como ela está fazendo as coisas antes não andava e agora está andando e tal. Esse tipo de melhora, né? Não é milagre, não é bruxaria, está muito relacionado ao que a gente consegue oferecer dentro de uma instituição. Então, isso também é muito importante. Quando as pessoas entendem que o idoso, o cuidado que ele precisa, né? Não pode ser realizado dentro de casa, a instituição se torna o melhor lugar para ele. E não existe essa história de um pai cria 10 filhos e 10 filhos não criam um pai. Gente, a realidade hoje é outra, a gente está vivendo em um outro mundo, né? Antigamente a mulher ela era responsável por cuidar da casa e, consequentemente, também por assumir os familiares, né, mais velhos, os pais, os sogros, enfim. Hoje, se a mulher não trabalha, a gente não consegue manter um lar, né? Não consegue desenvolver e vamos colocar assim, melhorar a qualidade de vida para a nossa própria família. Então, assim, não é questão de abandono, é situação que muitas vezes a gente não espera que o nosso familiar, que a nossa mãe, né, que a nossa avó vá ter Alzheimer, que a nossa mãe ou a nossa avó vá sofrer um AVC ou qualquer outra comorbidade e que ela vai nos dar trabalho, que não é um sinônimo relacionado a peso, e sim ao fato de que, olha, eu não posso parar de trabalhar hoje para poder assumir esse cuidado. Não é que eu não saiba, não que eu não saiba, mas muitas vezes também eu não sei. E aí, quando a família assume essa situação de aceitar e de entender que todas as alternativas foram esgotadas, a gente tentou cuidar e cada semana fica na casa de um. E aí eles acham que é o máximo promover isso para um idoso que tem Alzheimer, né? Que está aí numa fase intermediária. Ai, vamos lá, cada semana vai ficar na casa de um filho. E aí as famílias acham assim, pô, bacana, né? A gente não está abandonando, mas a gente está, assim, afundando, né, a doença, a demência em si. Quando a gente não está promovendo para o idoso o direito dele reconhecer o seu próprio ambiente, porque ele é o quê? Um objeto, né? Cada semana está na casa de alguém. Quando ele começa a se acostumar com aquele ambiente, com aquela rotina, com aquele cuidado, ele vai para a casa de outra pessoa. Como também, às vezes, assumem o cuidado, as famílias assumem o cuidado com o cuidador, né? Dentro de casa, e às vezes não procuram cuidados de profissionais especializados, né? De gerontólogos, geriatras, de profissionais na área do cuidado direcionado, né, ao processo demencial. E os cuidadores, eu tenho um curso de cuidador, eu também sou professora, né? As minhas alunas, inclusive, estão aqui participando da live. E aí, assim, eu oriento ao máximo tudo relacionado ao cuidado, eu mostro toda a realidade, mas o profissional de cuidado, ele assume ali um cuidado, mas ele não tem a expertise ou a noção completa do processo demencial, do tratamento, né, de quais artimanhas, de quais benefícios que a gente pode desenvolver e promover para ele. Então, assim, realmente chega uma hora que dentro da casa, com o cuidador também
não é, vamos colocar, fica falho. Então, assim, Bem, quando, Maria, voltando até você citou um pouco, né, que essa questão financeira, que a gente tem que levar em consideração o seguinte, gente. Geralmente, a maioria dos idosos brasileiros recebem um salário mínimo, né? sim, E o cuidador familiar geralmente é uma pessoa. Se essa pessoa retorna para o mercado de trabalho e opta por pagar um cuidador, com um salário mínimo ela não paga um cuidador. A gente sabe, sim, né? Então, ela muitas vezes ela para de trabalhar para cuidar do idoso. Só que esse um salário mínimo ela também não dá conta. Então, dependendo do tipo de instituição, com esse um salário mínimo, tem a questão da legislação que a Mariana vai falar para a gente, ela ainda consegue manter esse idoso numa instituição, que vai ter vários profissionais, né, que a Mariana também vai falar sobre a questão da equipe, e em casa, com esse um salário mínimo, ela não consegue oferecer o que é necessário para esse idoso ter qualidade de vida. Então, tem essa questão financeira também, né? Porque às vezes, mas é só pagar um cuidador, não precisa institucionalizar. Mas depende da renda dessa família. Porque se for um salário mínimo, ela não paga um cuidador. Um cuidador, hoje em dia, pelo menos aqui na minha cidade, né, 12 horas de trabalho de um cuidador por volta de R$ 150. Então, uma família com salário mínimo não consegue pagar um cuidador. Então, tem várias questões aí que a gente tem que levar em consideração e perceber que, de fato, em alguns momentos, a institucionalização vai ser o melhor. Não estamos aqui para dizer que todos os idosos devem ser institucionalizados, não é isso, né, Mariana? A gente está ponderando algumas questões que são importantes a gente pensar. Né? eu até citei na outra live, né, que a gente participou, na situação que acontece muitas vezes, o fato de eu ir avaliar o idoso no domicílio, né, onde a família já fez contato, já tentou várias alternativas, e aí quando eu avalio, eu falo, olha, esse idoso ele ainda não tem necessidade de ir para a instituição de longa permanência. A gente pode adequar algumas coisas aqui, a gente pode introduzir algumas rotinas e atividades e atendimentos de profissionais para ele aqui dentro da sua casa, porque ainda não é o momento. Então, assim, às vezes a família fala assim, ué, não é disso, né? Não dá para entender. Eu estou te chamando aqui para você levar ele para sua casa de repouso, né? O interesse deveria ser seu. E eu falo, mas antes de eu ser, né, proprietária de uma casa de repouso, eu sou profissional, né? Eu sou gerontóloga, eu tenho essa capacidade de avaliar, entender e respeitar o idoso na sua integralidade, né? Respeitar a sua vontade. Então fica muito mais fácil quando o idoso ele tem uma adesão e que todas as alternativas de fato dele dentro da casa e junto aos familiares já foram esgotadas. A aceitação é melhor, o período de adaptação é melhor. Adaptação é uma pergunta que as famílias têm, falam bem assim, e aí não gostar? O que a gente faz? Eu falo, olha, eu coloco para mim aqui dentro da instituição um período de adaptação de 3 a 4 meses. Tem idoso que vem e se adapta com 30 dias. E eu dou o exemplo e falo: olha, você sempre morou na sua casa. E aí um dia você vai viajar e fica 30 dias fora dentro de um hotel, certo? Até você se adaptar àquela realidade, àquela situação, algo tem que ser muito bacana para você. E é isso que a gente vai promover para ele, né, nesse período de adaptação. Então, o atendimento em si ele fica mais voltado a esse idoso para que a adaptação seja mais fácil para ele, mais fácil para a gente também, né? A gente não quer que o idoso não goste da institucionalização. Uma outra coisa também que é bacana de falar, Juliana, é as modalidades de atendimento que as ILPIs podem oferecer, né? Então, a gente, sendo uma instituição de longa permanência, o nome já diz, né, que o objetivo principal é a moradia, né, permanente, mas a gente também pode trabalhar com a moradia provisória por determinados períodos, oferecendo atendimento, alguns cuidados específicos, né? Às vezes o idoso em si está precisando de entrar numa rotina, está precisando trabalhar algo relacionado à perda de peso, por exemplo, e dentro de casa não segue uma dieta, a família tem dificuldade de seguir uma orientação nutricional, e aí dentro da instituição em determinado período, né, a gente consegue desenvolver algumas coisas num contexto geral com a equipe. Então, a gente tem o atendimento também de centro-dia, onde o idoso pode vir à instituição pela manhã e retornar para casa no final do dia.
essa demanda de atendimento de centro-dia, ela é muito grande em grandes cidades, né? Acredito que aí no Rio, já ouvi falar de muitas instituições que trabalham com esse objetivo. Como? E quase não temos centro-dia aqui, né? Que inclusive é um dos Pois é. problemas, né? Porque para grande parte das famílias, se nós tivéssemos um número suficiente de centros dias, a família não precisaria institucionalizar, né? Poderia voltar ao trabalho, o idoso ficaria ali durante o dia. Sim, sim. Mas você tem que olhar pelo outro lado da questão direcionando, né? Vendo pelo idoso, quando ele apresenta alguma dificuldade motora, né? O transtorno que é entrar no carro, sair do carro, entrar no carro de novo, sair do carro, né? Essas situações assim. E uma outra coisa é para o gestor, porque manter um centro-dia gera um custo similar a uma ILPI. Você precisa quase que da mesma quantidade de profissionais, quase que da mesma estrutura, né? E se você imaginar que um idoso que vai a um centro-dia, porque ele depende de cuidados, ele pode precisar de cuidados específicos, ele pode precisar, sei lá, de repente fazer uma troca de fralda ou algum outro procedimento. E a gente precisa promover para ele também um ambiente que seja confortável naquele período, mesmo que ele não fique, né, durante 24 horas, mas que ele passe o dia que seja confortável para ele. De fato, mantendo aquela ideia de que ali é uma extensão da casa dele, tem que ser agradável o ambiente, né? Perfeito. Mariana, quais que são os profissionais que fazem parte da instituição? Então, pela RDC 283, ela estabelece o seguinte, que a instituição tenha um responsável técnico de nível superior. Nessa RDC não é determinado qual é a graduação, né? Não precisa ser da área da saúde ou não precisa ter especialização em gerontologia, precisa ser apenas um profissional de nível superior. E também estabelece algumas coisas relacionadas ao número de cuidadores por grau de dependência dos idosos, e também estabelece profissionais para atividades de lazer, né, e cuidados. Na RDC não determina que precisa ter um enfermeiro, precisa ter um nutricionista, não determina. Quando a gente assume a responsabilidade de ter uma instituição, a gente precisa ter o objetivo de trabalhar de forma correta. Então, por exemplo, se a gente tem uma cozinha, a gente sabe que para assumir essa cozinha precisa ser um profissional na área da nutrição, precisa ser um nutricionista, ele vai ser o profissional, vai ser responsável pela cozinha, pela parte de cardápio, né? Boas práticas, normas, enfim. Eu não posso assumir, sendo enfermeira, uma área que não é minha. Como também conheço instituições que não têm enfermeiros, eles trabalham, são todos outros profissionais, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, mas não tem enfermeiro. Então, assim, não existe uma especificação. Porém, a gente sabe que uma equipe bem completa, a gente consegue, né, oferecer para um idoso uma qualidade muito melhor do que uma equipe mínima. Então, hoje, por exemplo, aqui na minha instituição, a gente somos 2 enfermeiros, né? Uma nutricionista, um terapeuta ocupacional, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, já falei, né? A gente tem fono que presta serviço, né? Assistente social também para fazer a parte de estudo social, que é uma exigência também das normas regulamentadoras. E os cuidadores, profissionais da limpeza, da cozinha, né? Cozinheiros, profissionais do administrativo, né? Então, assim, é uma equipe muito grande para que a gente consiga oferecer um serviço de muita qualidade. Perfeito. Para o familiar que for, né, procurar, que pense nessa possibilidade de institucionalização, então é importante vocês terem atenção a isso também, né, gente? A diversificação do quadro de profissionais, que é como você falou, Mariana, tem instituições que são maravilhosas, como a sua, e tem instituições que não são, né, que tentam aparentar um trabalho legal, um trabalho eficiente, um trabalho que vai trazer qualidade de vida ao idoso, e na verdade não é isso que a gente tem de resultado. Então é importante o familiar investigar, conhecer, conhecer esses profissionais, conhecer esse quadro, né? Visitar, Sim, sim. procurar recomendações também, para que não acabe caindo aí
é uma instituição ruim que vai trazer mais problemas aí para E essa. as pessoas têm mania de comprar as coisas pela capa, né? É, Então, assim, as pessoas muitas vezes falam, ah, a sua instituição ela é maravilhosa. Então, se você for olhar uma instituição simples, o meu público é de classe média, a gente não tem nada exorbitante, não é nada chique, não tem nada requintado, mas é tudo, assim, de muita qualidade e tudo feito com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. Então, assim, a instituição, para ela funcionar, ela precisa seguir as normas que regulamentam, né, o funcionamento. Então, a gente precisa ter todos os alvarás em dia, alvará do Corpo de Bombeiro, né? O alvará de funcionamento, o alvará de Corpo de Bombeiro, o alvará da Vigilância Sanitária. Precisa ser inscrito no Conselho Municipal, isso é muito importante. E também precisa respeitar a integralidade, né? E o indivíduo como um todo. A minha bateria está acabando, eu vou só conectar o cabinho aqui rapidinho, peraí. O Sandro ele está pensando, Mariana, como que fica essa questão de quando a família institucionaliza o idoso e depois, de fato, realmente abandona, não comparece mais na instituição. Tem algum trabalho que vocês fazem para resgate desse vínculo? Como que é feito? Então, comigo essa situação nunca aconteceu, tá? Mas o profissional assistente social, eu tenho ele na minha equipe exatamente por uma situação de caso isso aconteça. Para mim, é o profissional que está mais preparado para essa situação. A gente tem que acionar, né, os órgãos fiscalizadores, conselhos, conselhos municipais, né, conselhos estaduais, depende da região, realizar de fato, né, o boletim de ocorrência alegando, registrando a situação de abandono e tentando, junto ao Ministério Público, Defensoria, a regularidade dessa situação, né, para de fato conseguir resolver a situação do idoso. Perfeito. Mariana, eu queria voltar só numa questão, a gente chegou a citar no início, né? A questão desse mito de que todo idoso que é institucionalizado, que ele está abandonado. De fato, qual é o perfil dos idosos que você recebe aí? Realmente é aquela família que não quer mais cuidar? É a família que está com problema financeiro? É a família que está com algum problema de saúde? Qual que é o perfil aí desses familiares que te procuram com interesse em institucionalizar o idoso? Aqui eu tenho um público bem misto, assim. Eu tenho idosos com muitos filhos e tenho idosos com filhos únicos, né, com um filho só. Tenho idoso que não tem filho. Eu tenho idoso que vem porque ele necessita de um cuidado mais específico e que a família não consegue dar esse suporte em casa. Eu tenho idoso que optou pela vinda para uma instituição porque ele ficava em casa, ele tinha 4 cuidadores em casa, mas ele ficou viúvo e ele se sentia sozinho. E assim, não era por falta de atendimento dos filhos, não, que os filhos tentaram de todo jeito levar ele para casa de cada um, tentaram adaptar o imóvel, tentaram fazer várias coisas para promover assim um conforto bem bacana para ele. Mas ele sentiu falta da relação, da parte social, que era interagir com outros idosos. Então, assim, para eles, no momento, vai variar muito o fato de coisa um pouquinho. Vai variar muito a decisão e assim é muito importante a gente respeitar o idoso nesse momento também, né? O idoso sendo lúcido. É quando eu falo que às vezes não é o momento de levá-lo para uma instituição, né? Eu sempre falo com os cuidadores, Mariana, a questão do estatuto do idoso, né? Porque o estatuto do idoso ele fala, olha, o idoso ele pode morar sozinho se ele quiser, ele pode morar numa instituição de longa, Sim, ele pode morar numa família substituta, ele que escolhe onde que ele vai morar. E as sim. pessoas têm muito com esse julgamento, não, ele não quer morar com a família porque a família é ruim, porque a família não quer cuidar, né? E tem essa questão. Eu conheço vários idosos lá no município de Campos, onde eu trabalhava, que optaram realmente, como você falou, por ir para uma instituição de longa permanência. E tem algumas, inclusive, tem, eu não sei como que é a sua instituição, né, mas que são mistas, fazem atendimento público e fazem um atendimento privado. Então, os idosos que tinham um pouco mais de condições, eles viviam ali, pagavam um pouco mais para viver naqueles apartamentos privados, mas ficavam na instituição de longa permanência, né? Tinham outros que ficavam como que se fala, gente, o termo? Não sei se você Os faz, se é alojamento, alojamentos. né? Sim. Uhum.
condições de ficar nesse alojamento mais privado, mais particular. Outros tinham condições financeiras, mas queriam ficar no outro, por conta da sociabilidade ali, né? Possibilidade de interagir mais com outros. Então, são vários motivos, né? E a gente vai respeitar a opção do idoso. Sim, isso mesmo. Essa questão do respeito, ela tem que prevalecer. Eu estou tentando encaixar o celular aqui, mas está difícil. Ela tem que prevalecer e tem que ser algo respeitado. Então, assim, quando a gente tem uma aceitação boa, né, do próprio idoso dentro da instituição, fica muito mais fácil. Uma outra coisa que é interessante também é quando a gente trata a ida do idoso para a instituição com o benefício de reabilitar alguma coisa. Então, muitas vezes ele tem queixa no domicílio, ele tem um processo depressivo e reclama muito de dor no joelho e tal. E aí a gente percebe que ele precisa de um suporte, que ele precisa de um atendimento de uma equipe, que às vezes ali dentro da casa, apenas com cuidadores, não vai dar certo. Então, a família já tentou todas as alternativas, já ofereceu tudo e aí não tem jeito. Então, a gente fala assim, olha, nós vamos para a instituição, né? Claro, a gente está oferecendo o serviço, né? O atendimento, por determinado período, sei lá, 3 meses. E a gente vai trabalhar e vai dar foco nessa dor no seu joelho. Então, é uma oportunidade que a gente está dando para ele, claro, não é mentira, a gente vai tratar de fato o joelho com fisioterapia, né, com atendimento do educador físico, com a questão da rotina, caminhadas matinais, a interação com outros idosos, enfim. Às vezes a dor no joelho de fato nem existe, né, é algo mais relacionado ao processo depressivo mesmo, que causa aí uma somatização. Mas, às vezes, aquela oportunidade que ele está tendo de ir para a instituição, experimentar um novo, experimentar um cuidado, né, multidisciplinar, faz com que ele goste e que ele não ir embora. E que os 3 meses, às vezes, protelam até o fato deles falarem para o familiar, olha, pode alugar minha casa ou pode vender minha casa, porque eu quero ficar aqui, eu optei por ficar aqui até morrer. Então, assim, isso é comum, é completamente o oposto da ideia de abandono, né? E assim, a gente também tem que entender que existe uma realidade para todas as situações. Eu faço parte também, né, do Conselho Curador do Recanto do Ancião, que é uma instituição asilar aqui no meu município, né? Acabei de falar que não era para falar asilar, mas é o costume da instituição em si, assim ela se denomina. E é uma instituição filantrópica, né, onde eu assumi a presidência já tem 2 anos e onde eu pude ter a oportunidade de conhecer uma outra realidade diferente da minha. Então, assim, tem sido uma experiência espetacular, né? Nessa situação agora do Covid, por exemplo, a gente percebeu que não adianta ser uma instituição privada ou uma instituição pública, a realidade ela se torna única quando a situação é tão agravante, né? Tão alarmante como essa. E aí, assim, eu consigo hoje analisar esse contexto, que lá existem situações de abandono de fato, né? Onde a gente também não sabe qual é a história que aquele idoso teve com a família. Então, às vezes, a gente viu falar, ai, como tem coragem, né, de abandonar o pai. Meu Deus, nossa, como a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? E às vezes o pai nunca foi presente, o pai causou algum tipo de sofrimento, situações de abuso, enfim. E aí a gente também não pode obrigar o indivíduo, né, agora, na fase final do processo de cuidado, a família assumir e se responsabilizar totalmente pelo cuidado. Então, a gente também, assim, as pessoas julgam muito sem entender e sem colocar todas as possibilidades, né, todas as alternativas para uma história. É verdade. Né? Então, tem vários, né, relacionados a essa questão que você falou agora, mas tem uma que é muito chocante, de um idoso que ele simplesmente abusou das 3 filhas durante anos. E aí, depois de um tempo, né, os vizinhos descobriram, denunciaram, ele foi preso, depois saiu da prisão. Após sair da prisão, se casou de novo, foi morar em outro município, enfim, o vínculo foi totalmente rompido. Deveria ser até, né?
E aí, o que acontece? Depois de muitos anos, esse idoso ele teve um AVC, e aí ficou acamado, com todas as complicações que a gente sabe, né? E aí, descobriram, ele foi para um hospital do Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro, descobriram a família dele no município que eu moro, e aí obrigaram essa família a cuidar do idoso. Sim. E aí, eles faziam até algo que eu não sei se eu conseguiria fazer, Mariana, porque eles trouxeram o pai para dentro de casa, cuidavam da forma que eles conseguiam cuidar. É claro, ofereciam comida, davam banho, o idoso estava sempre, né, bem cuidado e tal. Mas a gente percebia que não tinha, óbvio, aquele amor todo, né? Não é todo mundo que vai conseguir perdoar, que vai conseguir superar um tipo de coisa assim. E aí, lá no hospital, as pessoas estavam sempre condenando, sempre julgando. Nossa, mas os filhos vêm aqui, eles dão banho, eles oferecem alimentação, mas eles ficam o idoso deitado lá, e eles sentados e não tentam conversar, não tentam ter uma interação. A gente não podia falar o motivo, mas eu sempre dizia, gente, cuidado com julgamentos, né? Porque às vezes a gente julga, mas a gente não sabe a história, é isso que você falou. Então, às vezes, num caso desse, por exemplo, é mais fácil para o familiar, melhor até para um familiar, na maioria dos casos institucionalizado, do que ter que conviver com uma pessoa que foi um agressor durante anos, né? E que Aconteceu comigo isso, né, na instituição por 2 vezes, e assim, pelo fato de você também ter que pagar uma situação, né, uma instituição para uma situação como essa, né, a família na época foi notificada judicialmente e eles foram obrigados a assumir a responsabilidade do cuidado e eles falaram que não levariam o pai para casa, né? Então eles procuraram a instituição e assim, eu tenho um costume de tranquilizar a família quanto ao cuidado, da questão de manter o vínculo, aquela coisa toda, né? E eu automaticamente, né, fui passando para eles algumas informações. Eu falei, você pode ligar, a gente tem horário de visita todos os dias, aquela coisa toda, pode fazer chamada por vídeo, enfim. E aí eles falaram, não, a gente não quer fazer contato, você só me passa quais são os custos no mês e a gente não quer fazer contato. E assim, para mim foi muito difícil, porque eu ali não estava, eu não estava olhando o indivíduo que cometeu, né, um delito no passado e não cabia a mim, né? Eu estava com a responsabilidade de assumir o cuidado dele e promover o melhor cuidado, porque a família estava me pagando. Então, assim, por mais que eles não quisessem manter vínculo, fazer visita, saber do quadro, enfim, ele merecia ser cuidado como qualquer outro idoso que estava ali na instituição. E, assim, foi uma história muito bacana, inclusive o pessoal é aí do Rio de Janeiro também. A gente conseguiu restabelecer o vínculo. Claro, não foi mil amores, mas assim, ele estava numa fase terminal de câncer e a doença estava, sabe, assim, protelando e você falava assim, meu Deus, o que está precisando, o que falta, né? E de fato a gente vai direcionar essa questão para o lado mais espiritual, né, respeitando a questão profissional, mas faltava de fato perdão. Então, assim, depois que ele teve o perdão, né, dos filhos, ele conseguiu descansar em paz, né, mesmo com todos os erros que ele cometeu. E aí a gente não é quem somos nós para julgar, né? Então, a gente conseguiu restabelecer esse vínculo familiar e foi muito bacana. temos que oferecer o melhor cuidado possível, independente da história do idoso, né? E quando a gente vê situações como essas, né, como familiar, a gente tenta resgatar, às vezes a gente vai conseguir, como você conseguiu com sucesso, às vezes a gente não vai conseguir resgatar esse vínculo. E o que a gente não pode fazer é julgar, né? A gente tem que entender, considerar, tentar resgatar se a gente não consegue respeitar também aquele sentimento do familiar, que em alguns momentos vai conseguir superar, uns vão superar, outros não vão superar, mas é importante a gente fazer o nosso papel, né, enquanto profissional dentro desse processo e oferecer qualidade de vida para ele, né? Oferecer o que a gente pode dar de. Sim, exato. Uma instituição de longa permanência, eu falo que é uma grande oportunidade para restabelecer vínculos, né? Que às vezes o estresse do cuidador familiar está tão grande que a relação ela se torna frágil, né? Ela acaba sendo sensibilizada naquele momento, a filha está super estressada, assumindo cuidado de um pai que é demenciado,
E aí, depois da institucionalização, a relação familiar melhora. Às vezes, os irmãos não conversam, porque um assume a parte do cuidado, dorme lá nos dias dele, mas o outro não dorme. E aí, isso cria um atrito entre os filhos, e os irmãos não se conversam mais e tal. E aí, depois que o idoso vai para a instituição de longa permanência, eles percebem que esse atrito, ele acaba. Então, assim, a instituição de longa permanência é um ótimo lugar para restabelecer vínculos, viu? É verdade. Eu presenciei agora, há pouco tempo, acho que aproximadamente uns 2 meses, uma história muito legal nesse sentido também. Inclusive, de uma colega minha de trabalho. Ela institucionalizou a mãe, já tinha acho que mais ou menos uns 2, 3 anos. E aí a situação de saúde da mãe, enfim, era diabética, tinha várias complicações, piorou um pouco. E aí, quando ela sentiu aquele medo, assim, sabe, aquele medo de perder, ela fez uma revisão completa, assim, na vida dela, né? E ela trouxe a mãe dela de volta para casa. A mãe já estava, assim, uns 2, 3 anos lá, né? E a mãe também tinha doença de Alzheimer, então no início foi muito complicado. A filha não tinha conhecimento, não tinha informação, então todo aquele estresse, né? Uhum. Acabou levando a questão da institucionalização. Ela percebeu que ela não tinha condições de cuidar da mãe. E aí, aproximadamente 2 meses atrás, a mãe voltou a morar com ela. Isso também pode acontecer, né, Mariana? Passar um tempo Sim, pode. Pode sim, pode sim. mais longo e depois voltar para a família, nada impede, Sim, né? sim. Às vezes a família está precisando trabalhar essa questão aí do estresse, da sobrecarga do cuidador, né? Que também precisa ser respeitado. O julgamento vai por essa parte também, né? Quando a gente pensa que é, a gente não pode julgar o estresse que o outro está sentindo, a sobrecarga que o outro está sentindo, né? A emoção é do outro, então a gente não pode. A gente tenta se colocar no lugar, né? Mas a gente nunca vai saber o que é estar no lugar da pessoa. Então, às vezes a gente recebe idosos aqui no dia da admissão, onde o familiar, né, o cuidador familiar, a gente às vezes pensa que é o idoso que vai vir para a institucionalização. Então, às vezes o cuidador ele dá o máximo dele, né? O idoso chega perfeito, limpinho, bem higienizado, cabelo feito, né? A coisa mais linda. E aí quando você vai ver o familiar, o cuidador, assim, não está tendo tempo para nada, ele não tem tempo para ele, ele não tem tempo para nada. Então, fato da a vinda de um idoso para a instituição também pode estar relacionado a essa questão de, às vezes, aliviar um pouquinho essa sobrecarga, e tentar fazer com que o familiar, o cuidador, né, se reorganize e aí consiga determinar algumas coisas para quando estiver preparado de novo para assumir o cuidado. É verdade. As meninas estão colocando aqui, né, a importância da gente não julgar, né, se colocar no lugar do outro. E a Marinês está dizendo, a Marinês, que inclusive vai estar aqui com a gente amanhã, está perguntando se pode conhecer aí a sua instituição, Mariana. Pode, claro, pode sim. A gente não está podendo receber visita por causa do isolamento, Tá, mas passando o isolamento, estão convidados. perfeito. Mariana, queria que você falasse agora, né, se você puder falar o nome da sua instituição, onde se localiza, quem quiser posteriormente conhecer ou acompanhar Sim, o trabalho de vocês também pelo Instagram. tá, Que vocês você estão. conheça o telefone, enfim. Então, vamos lá. O nome da minha instituição é Casa de Repouso Aconchego Aracruz, fica aqui no município de Aracruz, né, no Espírito Santo. E a outra instituição fica no município de Linhares, que é a Casa de Repouso Aconchego Linhares, né? O telefone para contato é 27 99911 2623. E o nosso Instagram é Casa de Repouso Aconchego Aralim, que é Aracruz e Linhares, tá? Maravilha. Aí lá tem várias informações, dá para chamar a gente também pelo WhatsApp para mais informações. É isso, gente. Então, você que quer conhecer melhor, tem alguma dúvida sobre as instituições, procure a Mariana. Ela vai tirar as dúvidas de vocês a respeito da questão da legislação, né? Pode orientar também, né, Mariana? De repente, esse familiar ele não mora próximo de você e ele quer procurar Sim, outra instituição mais próxima, e de repente você pode estar aí orientando, né? Dando algumas dicas para esse familiar, porque a gente sabe que realmente não é fácil fazer essa escolha, né? sim. Essa semana mesmo aconteceu uma situação e como acontece, né, a gente recebe ligações quase que diárias com informações
E às vezes as pessoas olham, né, no Instagram, no Facebook, e aí acham interessante a casa, e às vezes mora num município que é bem longe daqui, assim. E aí eu mantenho contato com vários proprietários de casas de repouso, para a gente ter essa capacidade, esse profissionalismo de poder indicar o colega, né? Conhecendo o trabalho dele, o trabalho da instituição. Então, assim, essa semana mesmo eu fiz a indicação e foi bacana que a dona da casa, né, veio me agradecer pela indicação, é, porque, assim, o objetivo geral, né, das instituições é assumir o cuidado. Então, a gente às vezes tem que se colocar um pouquinho, né, vamos colocar a competitividade de lado, né? E trabalhar no objetivo que é único, que é promover a qualidade para o idoso no processo de envelhecimento. Vou repetir o telefone que estão me pedindo aqui, é 27 99911 2623. Tá? No momento a gente não pode estar recebendo visitas, tá? Mas se quiser anotar o telefone, a gente faz o agendamento. Assim que estiverem liberadas as visitas, a gente agenda certinho para vocês conhecerem, tá bom? Eu e o Sandro, nós já vamos para lá, né, Sandro? Sim, A gente já está combinando aqui, ó, quando nós ficarmos, né, idosos, a sim. gente vai ir para lá. O Sandro, o Sandro está até desenvolvendo uma ação para fazer um plano, né, Sandro, de pagamento das mensalidades já. Legal, Mariana. Mariana, quero agradecer demais, assim, de coração, a sua participação aqui na live. Tinha tempo que eu procurava alguém que tivesse essa vivência de instituição de longa permanência que eu não tenho com a instituição, né? Tenho com as famílias que institucionalizam, mas não conhecia alguém que trabalha, como eu falei, trabalha como você, né? Com essa questão técnica, né? Você que é gerontóloga, se especializando cada dia mais nessa discussão do idoso, tem esse amor, que tem esse cuidado, né? Eu não conhecia ainda, sendo bem sincera para você. Você é a primeira pessoa que eu conheço que se encaixa em todos os perfis que eu considero que seja interessante para um coordenador, para um proprietário, né, de uma instituição de longa permanência. Então, para mim, assim, foi um momento muito especial de estar aqui com você. Acho que todos nós aqui ficamos apaixonados pelo seu trabalho, né? Daqui a pouquinho vai querer todo mundo ir para aí, entendeu? Ah, que bom, que bom. A gente trabalha, como eu comentei no início da live, né? Eu acredito muito nessa questão de que Deus prepara as coisas para a gente, né? E a casa de repouso é algo que foi preparado para mim. Então, assim, como algo foi preparado com tanto carinho, tão perfeitinho, né? A gente tem que. O meu objetivo é trabalhar com muita qualidade, com muito amor, né? As pessoas brincam que. Brincam, não, né? Elas falam que a casa de repouso aconchego, ela tem a minha cara, né? Assim, que é de fato um aconchego, um carinho, um cuidado que é diferente. A minha parte de gestão, ela está relacionada à parte administrativa, a manter, né, a parte de legislação, de fato, a burocracia é muito grande, né? Uma das dificuldades que a gente tem é muito papel, muitas coisas para mostrar, muitas coisas para prestar conta. E eu tento assim, direcionar isso para a área da gerontologia, para a minha área humana também, que é manter o vínculo, o carinho, a coisa que eu me propus a fazer desde o início. Então, assim, é, existem casas de repouso maravilhosas, né? Às vezes a gente está longe de vocês aí que estão no Rio, mas existem casas de repouso maravilhosas, mas para escolher uma casa de repouso é muito importante avaliar e trabalhar essa pesquisa aí de uma instituição que seja realmente séria, que siga todos os critérios que uma instituição precisa para funcionar, É verdade. certo? Mariana, você está de parabéns. Eu estou rindo aqui porque eu estou vendo vários coraçãozinhos, né? Várias pessoas dizendo para a gente se unir para ir para a sua instituição. Você está conseguindo unir aqui uma galera que eu acho que não Vai está ser um prazer, gente. aí com você. Nós vamos fazer várias lives. Perfeito, Mário. Bom, estamos aqui a 60 segundinhos. Quero te agradecer mais uma vez, dizer que quando você quiser retornar, quiser conversar com a gente novamente, fique à vontade, tá bom? O espaço Sim, é um prazer. é aberto para você, Mari. Muito obrigada, Ju. Vai ser um prazer, viu? Sempre que quiser é só convidar. Tá bom? Gente, gratidão pela presença de todos vocês aí.
Lembrando que amanhã, novamente, então, teremos live às 20 horas. E amanhã a gente vai conversar com a Maria Inês, que está aqui, que é coordenadora de cuidadores de idosos, vai estar com a gente conversando sobre os desafios do cuidador, especialmente agora nesse momento, né, de pandemia. Que a cuidador esteja aqui com a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Ó, beijão, Mari, beijão para todos. E amanhã. Um beijo, gente. A minha equipe está quase toda aqui hoje na live. Beijo, Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Ju. Obrigada.